Bom, então vamos lá. Para a gente saber, para calcular quantas linhas terá no meu intervalo de classe, o que são as linhas? É basicamente isso aqui, ó. Uma linha, duas linhas, três linhas, quatro linhas, cinco linhas. Então, para eu saber quantas linhas terão no meu intervalo de classe, eu vou precisar fazer a formulazinha. Essa fórmula ela é feita de duas formas. Ou eu pego a raiz de n, sendo que o n é o número de elementos que eu tenho no meu rol. Aqui nós temos 20 números, 20 elementos aqui é o total. Então, para eu descobrir quantas linhas eu posso fazer pela raiz de n, no caso aqui vai ser, no caso o nosso rol tem 20 números, então vai ser a raiz de 20. A raiz de 20, ela vai ser igual... Então, a raiz de 20, ela é igual a 4,47. Observem que depois da vírgula, nós temos o número 4. Então, como o 4 é menor do que 5, a gente arredonda para baixo. Então, vai ser a raiz de 20 vai ser igual a 4. Se esse número aqui fosse 5, aí a gente arredondaria para 5 ao invés de 4, ok? E a próxima, a outra forma da gente calcular, né, o número de linhas que vai ter na classe é por essa formulazinha aqui, ó. I é igual a... é igual aproximadamente 1 mais 3,3 vezes log de n. Essa forma aqui, ela chama-se regra de Sturges. Só que é mais fácil a gente calcular por essa aqui. Só que se na hora da atividade a professora pedir para calcular o intervalo de classe através da regra de Sturges, aí nós vamos ter que usar essa fórmula. Então, não é difícil, a gente só precisa entender e saber onde substituir. Então, a gente vai, para calcular, a gente vai repetir 1 mais 3,3 vezes log de n. O que é o n? O n, como eu tinha explicado, é o total de elementos do rol, são 20. Então, vai ser o quê? Vezes log de 20. Nesse caso, esse log de 20, como que a gente vai saber? A gente vai ter que jogar na calculadora. Log de 20 para saber qual que é o valor dele. Então, repetindo, 1 mais 3,3 log de 20. Aí eu joguei na calculadora, log de 20 deu 1,3. Aí o que a gente faz? Nós iremos, lembrando que quando a gente tem contas assim, ó, tem mais e tem vezes aqui. Isso aqui é vezes. Quando a gente tem vezes, a gente vai resolver primeiro vezes e divisão para depois somar, tá? Então, vai ficar assim, ó. 1 mais 3,3 vezes 1,3 é igual a 4,29. Então, I vai ser aproximadamente 4,29 mais 1 dá 5,29. Então, observem aqui, como depois da vírgula eu tenho 2, então eu vou arredondar para baixo. Então, o I, aqui o intervalo vai ser 5. Então, observem que deu diferença. Eu fazendo pela raiz de n, deu 4, e pela regra de Sturges, deu 5. Segundo, né, a Melissa, pela regra de Sturges, é mais confiável, né? Mas pode ser feito também por essa fórmula. Eu acho até mais fácil, né? A gente vai lá, olha o tanto de números que tem no rol
e faz a raiz do tanto de números, né? Raiz de n e dá isso aqui, tá? Bem. Bom, agora o próximo passo, nós já sabemos quantas linhas terão nossa classe. Agora nós vamos calcular a amplitude do intervalo de classe. O que é isso? A amplitude é, no caso, de quanto a quanto cada intervalo, cada amplitude vai ter. Então, aqui, ó, de 5 a 13, de 13 a 21, de 21 a 29, de 29 a 37. Então, é para a gente saber de quanto a quanto cada intervalo, né, o intervalo terá. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar essa fórmula. O H significa amplitude, é igual a amplitude amostral. Lembra que no início nós fizemos esse cálculo da amplitude amostral? Nós pegamos o último número do intervalo, do rol, desculpem, o último número do rol menos o primeiro número, o menor número, que é 21. Então, deu 19. Então, a gente já tem essa informação aqui. A amplitude amostral é igual a 19. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o cálculo. Então, a amplitude amostral é 19 dividido. E qual que é o I? Aí vai depender de qual dos dois que você usou, tá? Nós vamos escolher, vamos pegar o de 4. De 4, o I, né? De 4 linhas. Vamos usar esse aqui, ó, melhor. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vai ser o 19 dividido por 4, ele vai ser igual a aproximadamente, essa conta aqui dá 4,75. Aí, observem que não tem como a gente colocar 4 de 4 em 75 e em 4 em 75. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar um número inteiro aqui. Observem que depois da vírgula, o número é 7, então maior que 5. Então, nós iremos arredondar para 5. Se a gente usar essa fórmula aqui, utilizando o I, de acordo com a regra de Sturges, vai ficar assim, ó. A amplitude amostral, que é 19, dividido por 5. Vai ser igual a 3,8. Observem que depois da vírgula, sendo 8, a gente aproxima isso aqui, se tornando 4. Então, tá vendo que se você aplicar na fórmula o intervalo da raiz, dá um resultado, deu 5. E se você aplicar aqui pela regra de Sturges, né, o intervalo, aí vai dar 4. Então, vamos utilizar nessa resolução nossa, esse aqui, ó, o de 4. Então, o que acontece? Nós vamos ter, então, 4 linhas na nossa classe, vão ter 4 linhas com amplitude desses números de 5 a cada 5, de 5 em 5, ok? Então, a gente precisa fazer esses cálculos aqui para montar a nossa classe. Então, de posse do resultado, a gente fez aqueles cálculos lá do intervalo, que é o número de linhas. A gente fez raiz de 20, que deu, achamos o 4. E a amplitude, né, através daquela fórmula que é a amplitude amostral, que é 19, dividido por 4, que é o intervalo, né, que a gente achou que é a raiz de 20, que deu 4. Então, nós achamos o quê? A amplitude, que deu 5. Então, o que nós fizemos? Observem aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4 linhas. E a amplitude do intervalo, ele vai de 5 em 5. Então, por exemplo, aqui, ó, de 21 a 26, a amplitude deu 5.
Depois a gente continua, de 26 a 31, a amplitude deu 5. De 31 a 36, a amplitude é 5. E de 41 a 46, a amplitude também é 5. Aí vocês vão observar o seguinte, o rol, ele vai até 40, ok? Começa no 21 e termina lá no 40. E a nossa classe, ela vai até 46. Não tem problema, tá? Isso não tem problema. Mesmo que o rol vá até 40, o nosso ficou até 46. É necessário que nós tenhamos a amplitude igual em todos os intervalos, ok? Então, agora, nós iremos achar o quê? A frequência simples. O que é a frequência simples? A frequência simples são quantos números eu tenho lá no rol entre 21 até 25. Quando eu tenho a amplitude, no caso aqui, vai de 21 a 26. Só que para eu, na frequência, o 26, ele não vai entrar aqui. Vai entrar até o 25. O 26, ele vai entrar no intervalo de baixo, ok? E assim por diante. O 31 não vai entrar aqui. Ele vai entrar no de baixo. Eu vou mostrar para vocês lá no rol. Então, o que é a frequência? Eu vou ter que no primeiro intervalo de classe, que é de 21 a 26, e lembrando que o 26 não vai entrar até o 25. Eu vou contar quantos números eu tenho do 21 até o 25. E essa vai ser a minha frequência simples. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembrando que o 26 não vai entrar, então só até o 25. Então, esse intervalo do 21 ao 25, eu tenho 8 números. Então, eu venho aqui na minha tabelinha e anoto aqui, ó. 8. Agora, a gente vai observar do 26 até o 30. O 31 não vai entrar. Vamos lá olhar no rol. Do 26 até o 30. Quantas frequências eu tenho? Então, o 26 vai entrar agora, até o 30. Então, vou ter 1, 2, 3, 4. 4 frequências nesse intervalo. Venho aqui na minha tabelinha e marco. 4. Agora, aqui embaixo, eu vou pegar do 31 até o 35. Lembrando que o 36 não entra. Então, do 31 ao 35, vou lá no rol de novo. Então, do 31 ao 35, eu tenho 1, 2, 3. Então, só 3 frequências. Por quê? O 35, eu não tenho número 35 aqui. Então, vai ser 1, 2, 3. Vamos lá no rol, na tabelinha para marcar. Então, eu tenho 3. Agora, nós vamos ver do 41 até o 46. Vamos ver quantos números que a gente vai ter nesse intervalo. Lembrando que a gente não tem números depois do 40. Então, será o 37, né? O 36 a gente não tem. Então, a gente vai pegar o próximo. Então, vai ter 1, 2, 3, 4, 5. 5 frequências. Gente, só corrigindo aqui, eu tinha colocado 41, 46, mas não, é 36 até o 41, tá? Mas, de qualquer forma, a frequência tá certa. Então, observem que nós temos agora a frequência simples, nós temos o intervalo, que é o número de linhas, 1, 2, 3, 4, e a amplitude de cada uma, tá? Que são de 5 em 5. Aqui, nesse intervalo, eu tenho do 21 a 25, amplitude 5, aqui amplitude 5, do 31 a 36, 5, e aqui também 5, ok?